os meristemas laterais. Como eu disse para vocês, os meristemas laterais, eles são responsáveis pelo crescimento em espessura do vegetal, crescimento transversal. E aí nós temos dois tipos de meristemas laterais, um chamado de câmbio e o outro chamado de felogênio. Então dá uma olhada aqui no slide 21, olha só. Essa parte marrom aqui é chamada de felogênio. Reparem que essas células, elas são tanto quanto achatadas. Isso porque predomina tanto no câmbio quanto no felogênio o tipo de divisão periclinal, paralela. E aí ela vai ficando assim, retangular, meio achatada em corte transversal. Esse felogênio, ele dará origem externamente a um tecido chamado suber e internamente a um tecido chamado endoderme. Esses tecidos, eles estão na parte externa da planta. Então, a gente já imagina que esses tecidos é que substituirão a epiderme. Então, a epiderme, ela está presente nas plantas em crescimento primário. E isso que eu acabei de falar, o súbero, o felogênio e a endoderme, forma um tecido secundário chamado de periderme. A periderme, ela então reveste o corpo da planta em crescimento secundário, ok? Então ela que vai fazer a substituição da epiderme. Atenção para uma coisa, o crescimento lateral, né, o crescimento secundário, o crescimento em espessura, ele só se dá em partes da planta, em órgãos da planta, que já cessaram o seu crescimento longitudinal, que já cessaram o seu crescimento primário, só se dá nessas regiões. Ok, esse é um meristema, tá, o felogênio. O outro é o câmbio. O câmbio vai dar origem ao xilema secundário e ao floema secundário. Então, passando aqui, ó, no slide 22. Então, o câmbio são tecidos vasculares secundários. Então, a gente consegue aqui visualizar, na foto, ele está em verde, ok? E aí, esse câmbio, ele vai formar os tecidos condutores secundários. As suas células, elas apresentam um vacúolo bem proeminente e um núcleo reduzido, né? Um núcleo pequeno. O felogênio, como eu disse, né, ele substitui a epiderme e as células, então, são alongadas. Ambos esses meristemas, o câmbio e o felogênio, eles são conhecidos como os meristemas laterais devido à posição que ocupam, porque eles estão de forma paralela aos lados do caule e da raiz. Então, eles é que vão formar o corpo secundário da planta. Então, olha só, no slide 23, eu quero mostrar para vocês o câmbio aqui, ó. Então, esse câmbio que está sendo estabelecido na unidade vascular, nós chamamos de câmbio fascicular. E esse câmbio que está entre as unidades vasculares, nós chamamos de câmbio interfascicular. É como se eu dissesse assim, entre os fascículos, entre aspas, tá? Porque na verdade não são fascículos, são unidades vasculares. Relembrando uma coisa, xilema e floema primários, provenientes do procâmbio. Células residuais de procâmbio originarão o câmbio. Se eles estão ali na unidade vascular, câmbio fascicular. E o câmbio interfascicular, quem que origina ele? Essas células aqui, ó, que estão mediando ele, ou seja, as células corticais aqui dessa região. Então, são células parênquimáticas. Então, eu já apresento para vocês o que é uma célula de parênquima. Nós vamos estudar ainda sem essa aula, que vem na outra ainda a gente vai estudar. Então, aqui as células de parênquima. Acima, as do córtex. Abaixo, para o centro, medula. Ok? Quando a gente fala em xilema e floema primário, a gente fala também em xilema e floema com tamanhos diferentes, tá? Mas deixa isso para a próxima aula. Então, aqui é a origem dos dois. Olha só, aqui é um detalhe das células cambiais, tanto fascicular quanto interfascicular, em divisão. Por isso, e elas estão aqui achatadinhas, lembrando que o que predomina aqui são as divisões periclinais. No slide 24 a gente pode observar isso. Aí aqui no 25, ó, mais um detalhe, ó, as células cambiais aqui dando origem externamente ao floema, que está em F, e internamente ao xilema, que está aqui um X. Quais são, então, os tipos celulares? Bem, pessoal, olha, o câmbio, a gente pode distinguir dois tipos de células.
que a gente divide pela posição e também pelo formato. Então, tem as células iniciais radiais e tem as células iniciais fusiformes. As iniciais radiais, elas produzirão os raios parenquimáticos. Esses raios, imaginem, a gente está falando em caule, em raiz, então a gente está pensando em órgãos cilíndricos, né? Então imagina, tem um órgão, imagina uma roda de bicicleta. Não tem os raios ali? Então é como se os raios parenquimáticos fossem esses raios da bicicleta, ok? Então eles ocupam, cortam, né, o eixo da planta ali. E aí essas células em geral são isodiamétricas e elas darão origem aos raios. As iniciais fusiformes, elas são alongadas. Deixa eu mostrar aqui no slide 27, olha só. Tem as iniciais fusiformes que são alongadas e as radiais são isodiamétricas, são as iniciais do raio. Volta aqui no 26, olha só, sistema radial então, formado por elementos constituintes do xilema e floema secundários. E eles vão se diferenciar perpendicularmente ao maior eixo do órgão, tá? Então, esse sistema radial geralmente são os raios parenquimáticos. De onde vem o sistema radial? Das iniciais radiais do câmbio. E o sistema axial, ele é constituído pelos elementos de xilema e floema secundários. E eles já estão localizados de forma paralela ao eixo do órgão. Esse sistema axial aqui, ele é oriundo das iniciais fusiformes. Ele que vai originar o sistema axial, ou seja, o sistema longitudinal da planta. No slide 28, essas células parenquimáticas aqui, ó, no centro, isso aqui que é o raio que eu estava mostrando para vocês. Então, aqui a gente visualiza dois raios, né? Um aqui do lado esquerdo e um aqui na parte inferior direita da foto. A gente visualiza os raios parenquimáticos. Esses círculos maiores, né, na verdade, são as células de xilema. São as células se diferenciando, né, em xilema secundário. Os raios, aqui no slide 28, a gente está vendo em corte transversal. Aqui no slide 29, a gente visualiza ele de frente. Isso aqui é um corte longitudinal tangencial. E aí a gente visualiza o raio de frente. Isso tudo em caule. Aqui na raiz, olha, as células do câmbio, ela forma como se fosse um losango aqui, né? E isso que está no centro, em formato de cruz aqui, são as células de xilema. E aí as células do câmbio originarão, então, aqui nas pontas, né? O xilema internamente e o floema externamente. Okay? Isso aqui é um esquema de raiz, tá? Essas células que estão aqui ao redor são chamadas, essa que tem uma parede mais escurinha é chamada de endoderme, tá ok? E a gente vai falar de forma bastante detalhada sobre esses tecidos quando a gente falar sobre a raiz. Internamente a endoderme tem as células do periciclo que eu falei para vocês. Essas células do periciclo que darão origem às raízes laterais. O periciclo também origina o câmbio, tá? Aqui, o felogênio, são essas células achatadinhas aqui, ó. A parte mais externa é o suber, a camada interna abaixo a ele, a feloderme. Os três formam a periderme. O felogênio, ele tem origem variável. Ele pode ser oriundo de tecidos maduros ou de tecidos indiferenciados. Quando ele se origina de tecidos maduros, eles podem se desdiferenciar, ou seja, voltar à atividade meristemática. Que tecidos são esses que podem originar o felogênio? Camadas subepidérmicas, pode ser originar do colênquima, pode ser originar do parênquima e ainda de células epidérmicas. Então, tá aqui já o felogênio com mais divisões, né, no slide 32. A feloderme é a camadinha de células rente a ele e externamente a ele o suber, ok? Olha uma projeção ali. Essa projeção é um tricoma e, no caso, a origem dele foi a epiderme. Isso que é um apêndice epidérmico. Aqui um esquemão, então. Tem o meristema apical. Esse meristema apical são células indiferenciadas que originarão as suas derivadas. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Cada uma desses tecidos derivados originarão tecidos maduros. Protoderme originará a epiderme, que poderá originar também o felogênio. Mas o felogênio pode ser oriundo do córtex e também do periciclo.
O meristema fundamental, ele origina os tecidos presentes no córtex, na medula e no mesofilo. Olha só o mesofilo aqui, a primeira vez sendo citado, que é um tecido fotossintético presente no limbo foliar. O procâmbio, ele originará o câmbio e originará também o periciclo e ainda originará o xilema e o floema primários. O periciclo também pode originar o câmbio origina o xilema e o floema secundário, ok? E o outro meristema lateral, que é o felogênio, ele origina a feloderme internamente do órgão e o suber externamente. Aqui a gente tem o parênquima interfascicular, que também origina o câmbio. Também pode originar o câmbio, né? E aqui a gente finaliza, então, a nossa aula. E a aula que vem a gente fala, então, dos tecidos de revestimento e o tecido fundamental. Até a próxima e muito obrigada pela atenção.